debate de hoje, num dia em que se ficou a saber que a moção de censura, que inicialmente se previa que pudesse ser discutida na próxima segunda-feira, afinal, esse debate está adiado para o próximo dia 17 de dezembro. Antes disso, a Assembleia vai discutir ainda o orçamento da região. Era essa a intenção já manifestada publicamente por Miguel Albuquerque. Foi uma proposta do PSD na reunião dos representantes dos partidos, na qual PSD, CDS, PS e PAN votaram a favor, a abstenção do JPP e voto contra do Chega. Miguel Castro, pergunto se isto para si significa uma derrota. Ouvi também a opinião e a posição do JPP, o JPP que ainda não se tinha manifestado publicamente relativamente ao sentido de voto em relação à moção, embora o Elvio Sousa já tenha dado quase que a entender que votariam a favor, portanto acompanhavam esta moção do Chega. Hoje o JPP volta a abster-se nesta questão que foi discutida na reunião dos representantes dos partidos. Portanto, para o JPP é indiferente a moção ser discutida já na próxima semana ou a 17 de dezembro. E se considera que, de facto, é importante que se discuta primeiro o orçamento para depois se falar em moções de censura? Muito obrigado, Sr. Jornalista Gelo, pelo convite. Antes de responder-lhe diretamente, aproveito para cumprimentar os telespectadores, os nossos imigrantes que nos acompanham nos diversos cantos do mundo e os colegas que aqui estão. Antes de mais, nós não nos pronunciamos nem a favor nem contra a moção por uma simples razão. Há essa interpretação que é dada, porque nós temos seguido sempre o princípio, sempre possível, que é de ouvir aquilo que dizem os militantes e aquilo que dizem os órgãos do partido. E quem define a posição do JPP não é o Elvio Sousa ou a Presidente Linda Pereira. Portanto, nós somos os porta-vozes daquelas que são decisões relevantes. E, portanto, o calendário que o partido tinha para auscultar as bases, no fundo é isso, portanto, seriam reuniões já por estes dias, no seguimento, decisão no próximo domingo. Exato, no seguimento nós vamos ter esta semana reunião com os militantes, uma reunião geral, e também vamos aproveitar para atualizar esta última informação e teremos depois o calendário da Comissão Política. E, portanto, mas a decisão sobre a moção de censura mantém-se? A vossa decisão será anunciada no próximo domingo? Vamos depois reunir já amanhã para avaliar o calendário disso. Mas isto para dizer o quê? Porque a nossa posição de abstenção é coerente neste sentido. Bom, eu pergunto se iria tomar uma decisão na Conferência de Representantes sem ter ouvido previamente os militantes e os órgãos do partido. É sempre este princípio que nós seguimos. Bom, aquilo que foi feito, o adiamento da moção de censura, tem um condão de ser e de vir, nomeadamente, do foco da crise. Não podemos esquecer o seguinte... O que está a tentar passar para o JPP em específico é que é parte da instabilidade criada pelo PSD e pelo Chega. Não é verdade. Quem causou esta instabilidade, esta crise política, foi o Chega e foi o PSD, pelas razões que eles lá sabem. E acho que está na altura de revelar o que é que os senhores andaram a brigar internamente e não querem dizer à população. Mas se não tivesse acontecido a aprovação do orçamento e a entrada deste governo em funções na altura em que aconteceu, o que é que teria acontecido à região? Pois, se o governo não tivesse entrado em funções, na altura com o apoio do Chega, e se não houvesse a aprovação do orçamento para 2024, o que é que teria acontecido? Nós, na altura, dissemos o que é que devia ter sido feito. Devia ter sido feito, na altura, o princípio da responsabilidade. E avisamos, e já aqui há pouco foi utilizado por Paulo a questão da confiança. Nós dissemos, e comprovadamente dissemos, onde é que este governo, nomeadamente quem encabeça o governo, não tem palavra, não garante confiança à população. E respondendo diretamente à sua questão, a nossa abstenção pelo adiamento para 17 de dezembro da moção de censura deve-se ao facto de quem define a posição do JPP são os militantes e são os órgãos do partido. Eu não estaria, ou quem esteve na reunião, tomar uma posição que não fosse neutral em relação a isto. Isto é perceptível, isto é transmitir confiança e responsabilidade. Porque um cara chegava amanhã aos militantes que eram convocados para se pronunciar e dizer: mas já tomaste partido? Então estou convocados para uma reunião
para ouvir a nossa opinião e já tomaste uma decisão. Não, mas aqui o único partido que era preciso tomar era em relação se concordavam ou não com o adiamento. Sim, mas ao fim e ao cabo tem tudo a ver com isso. Portanto, até pode haver gente que a discordar do adiamento. Pois, não é possível. Mas o JPP concorda com o adiamento. Claro, então se abstivemos, a abstenção, claro, mas já ninguém disse isso. Mas a razão objetiva é que se não concordasse podia ficar dessa contra. tomada de decisão pode valer para um lado ou para o outro. Exatamente, mas a posição, reparemos o seguinte, que posição tomaríamos sem ter ouvido previamente os militantes? É uma posição neutral. Da mesma forma que votasse a favor ou contra, que naturalmente não está aqui em causa, os militantes poderiam questionar as razões. Mas vejamos o seguinte, quem define a posição do JPP são os militantes e são os órgãos do partido. Não sei se no passado no JPP foi sempre assim. Bom, eu não sei se tem dados para Não, eu recordo isso. Do acordo que fizeram com o Partido Socialista logo a seguir às eleições. Sempre que possível. Se ouviram isso, aí já não foi o líder do JPP a decidir. O tempo e a possibilidade permite, mas não esqueçamos, ainda bem que fala disso, o representante da República foi um pestezinho na altura. Não, mas o argumento também da audição das bases 2 horas, vale para o que das 5 da manhã às 9 da manhã, ter recebido a convocatória para ouvir o representante numa situação onde os resultados oficiais ainda não tinham sido divulgados, onde não houve tempo sequer para discutir e analisar, porque não houve conversas para... Aliás, o casamento já acabou ainda bem. E mas não foi nenhuma coligação, foi um entendimento. Eu pergunto o seguinte, discordando ou concordando? Nós, com 9 deputados, tínhamos a obrigação de tentar mudar a Madeira. E tentar mudar a Madeira não era com 9, ou como chega a colar ao PSD, por exemplo. Nós tínhamos a obrigação de mudar 48 anos de governação. E não restava, eu não sei porque que as pessoas não gostam do Paulo, ou não gostavam, não sei, mas esse é o problema, é do PS, não é nosso. Agora, não vou tirar o Paulo e colocar outro no lugar, isso é a relação do Partido Socialista, não é nossa. Agora, a questão é que levantou isso, é perguntar por que razão o representante da República acelerou o processo. Porque acelerou. E por que razão que ele disse na altura que havia condições, foram garantidas condições de governabilidade. Olha, o principal fiador do PSD que aqui está, e na altura do PSD, que lhe garantiu confiança, e houve orçamento, apresentou uma moção de censura. Portanto, há que perguntar ao Chega e ao PSD o que é que se passou internamente para rasgarem esse contrato que tinham de confiança. Elvio Sousa... Há uma coisa importante que eu gostaria de dizer. Nós nunca entramos, embora respeitamos, isso é um direito, uma prerrogativa dos grupos parlamentares, no campeonato das moções de censura. Nunca entramos nisso. Eu acho até isso quase um princípio de... Mas não entra porque não entramos, não há razões para censurar este governo. Não entramos na competição. Eu preciso, na competição, quem é que apresenta primeiro, eu acho que isso não é um critério. Isto é a coisa mais fácil de fazer, é fazer um papelinho, entregar, está feito. Ou é preciso trabalhar para merecer a garantia que essa moção passe também. Acho que não é só desmérito quem governa... Não há garantia de que essa moção possa passar. Não, eu estou a falar para os deuses. Quem quiser ouvir interpretar, que interprete. A palavra, o Evangelho de hoje é muito interessante. Eu tive a oportunidade de falar nisso na Carta de São Paulo. Falava da prudência, da ponderação, da paciência, coisa que às vezes parece que não há na política. Parece que há pressa. Mas nós não entramos nesse campeonato da moção. Agora, que há razões na saúde, eu abro já aqui o corredor, na falta de confiança, na credibilidade, nas questões de casos de alegada corrupção. Não é só a corrupção que está a minar o governo. Eu pergunto, este governo está a governar? Alguém deu por ele ou por falta dele? Eu pergunto porque é a questão. Portanto, se não está a governar, preocupante. A habitação já devia ter sido, já antes de haver orçamento, um plano para combater este drama.
Rocha. E nós temos essa obrigação de o fazer. Eu não estou aqui a descredibilizar as moções, vou dizer que há prioridades que as pessoas estão à espera que nós façamos. Miguel Castro. Foi mentir ao representante da República a garantir estabilidade. Depois o representante da República quem foi que foi mentir ao representante da República e garantir estabilidade, porque ele diz que foi enganado. Pois, ele não sei se foi enganado está tudo aqui. Por mim não foi alguém mentiu, portanto, quem mentiu ali já destabilizou. Não interessa isso quem foi, não interessa é isso. É importante falar a verdade. Isso é uma direta para o Chega, não é? É preciso falar verdade às pessoas. Você é que parece aquela caçadeira de falar pólvora verdade. Você aponta, mas depois encolhe. Miguel Castro. Ninguém mentiu aqui, ninguém mentiu ao representante. Ninguém mentiu ao representante da República. Então ele disse que foi enganado. Se ele tinha pressa de indigitar alguém, isso é um problema dele. Vamos ouvir para finalizar aqui. Bruno Macedo.